vamos ter mais uma aula, né, a respeito dos evangelhos, a aula 2. Lembrando que na última aula nós tivemos uma revisão, onde falamos sobre a cultura nos evangelhos, né, falamos sobre as instituições e sobre os grupos religiosos que existiam na época de Jesus Cristo e que perpetuou até em meados do ano 70, com a tomada dos romanos, né, por ordem ali, no comando do imperador Tito. Vimos também sobre o Evangelho de Mateus, né, sobre a sua autoria, sobre a sua possível data, sobre o seu significado, sobre o seu propósito. Enfim, nós observamos muitas coisas a respeito do Evangelho de Mateus, o que certamente aguçou a nossa curiosidade para estudar esses evangelhos e também nos ajudou e também nos capacitou para preparar as mensagens, né, onde podemos pregar em campos missionários, campos evangelísticos e também no próprio seio da igreja, no púlpito. E vimos também que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. Por que o Evangelho do Rei? Porque tratará sobre a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo, onde Mateus ele vai provar que Jesus Cristo ele era o Rei prometido, que Jesus Cristo era o Messias prometido e que as profecias no Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. E hoje iremos, nessa segunda aula, dar continuidade à nossa aula dos Evangelhos, falando sobre o Evangelho de Marcos. E vamos ver um diferencial de Mateus para Marcos, onde Mateus trata do Evangelho do Rei e também as coisas concernentes ao reino, e Marcos tratará sobre o servo, ou seja, apontará Jesus Cristo como servo, o servo sofredor, que é relatado lá em Isaías. Mas antes de prosseguirmos com esta aula, nós queremos convidar aqueles que, por acaso, não estudam em uma instituição teológica, que nós temos nosso seminário em Patos, na Paraíba, temos também seminário em Recife, seminário em Garanhuns e seminário em Rondônia, onde essas instituições elas tratam sobre o conteúdo teológico, traz cursos de teologia, como bacharel em teologia, traz também o curso de ministerial e também o curso básico em teologia, preparando obreiros para a obra do Senhor, preparando também educadores religiosos. Então, nós deixaremos na descrição do canal o contato do nosso seminário, o seminário em Patos, o qual eu ensino. Então, Patos, Paraíba, o Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, em Patos, Paraíba. Pois bem, queridos, prosseguindo esta aula, então podemos observar que o Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo, ou seja, o servo salvador, poderoso, capitão da nossa salvação. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, nos é dito: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja que esse versículo ele contradiz muitas vezes as posturas de líderes religiosos que nós temos na atualidade, onde muitos querem ser servidos, onde muitos querem, na verdade, terem primazia, se colocam muitas vezes no lugar de Senhor, quando na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo ele veio para ser servo e ele veio para servir. Servir o quê? A sua vida em resgate de muitos, como fala o Evangelho de Marcos. Então, queridos irmãos, observando aqui o panorama geral deste Evangelho, observamos que o autor deste Evangelho chama-se João Marcos. Quem era João Marcos? João Marcos, meus amados, ele era natural de Jerusalém e o apóstolo Pedro foi um instrumento de sua conversão, conforme nós podemos observar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Então veja que Pedro foi um instrumento usado por Deus para a conversão de João Marcos.
Então, ele não foi um dos 12 apóstolos. Então, há muita confusão quando tratamos dos evangelistas. Nem todos foram apóstolos. O caso aqui, Marcos não foi um dos 12 apóstolos, como nós podemos observar. Mas ele foi um servo de Deus. Ele foi um homem que serviu na causa do Mestre, inclusive na obra missionária. Então, meus amados, ele não foi apóstolo, mas ele acompanhou o apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária, como podemos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e também o versículo 13. Então, João Marcos ele foi o companheiro de viagem da primeira viagem de Marcos, primeira viagem missionária. E este evangelho, queridos irmãos, o evangelho de Marcos, ele foi escrito para cristãos, os cristãos em Roma. Então, observamos que o evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus. Tanto é que algumas palavras, elas são entendidas no contexto judaico, no contexto do judaísmo. Já Marcos, ele vai escrever para um outro público, o público romano, os cristãos que moravam em Roma. Ou seja, ele foi escrito para os romanos, cujo império, na época, observamos que dominava o mundo e que estavam habituados a grandes conquistas. Então observamos que os romanos, eles foram grandes conquistadores, grandes desbravadores, conquistadores de impérios. Então o Império Romano ele cresceu. Na época em que Marcos ele vai escrever este evangelho, Jerusalém estava sob o domínio romano ainda. Então observe que esse império dominava o mundo. Então veja que o evangelho de Marcos vai mostrar Jesus como um servo, aquele que serve, como um grande conquistador. Ele vai mostrar, queridos irmãos, a sua força, o seu poder, bem como a sua proteção e segurança. Perceba o contraste. Quando observamos e estudamos a história do Império Romano e também sobre as suas conquistas, sobre a sua expansão geográfica, vemos a pessoa do imperador, ele arrogando e exigindo o título de senhor, ou seja, de senhor majoritário. E aqui nós temos Marcos apresentando um senhor que é servo, um senhor que veio servir, um senhor que veio dar a sua vida. Então, queridos irmãos, observamos que ele vai mostrar esse servo, que foi um grande conquistador, ele veio mostrar a sua força, o seu poder, bem também como a sua proteção e a sua segurança. Então, observamos, irmãos, que nesse panorama sobre os evangelhos, observamos que o evangelho de Marcos é o menor dos 4 evangelhos, escrito de maneira resumida, com descrição viva de cenas animadas e movimentadas que revelam ação, que revelam, na verdade, os pormenores do dia a dia, que vai mostrar de fato, queridos irmãos, movimentos, vai mostrar ações. Ele vai mostrar também, queridos irmãos, aqui neste evangelho, sobre a moeda que era corrente, a moeda romana, quando o Senhor Jesus ele manda que busque um peixe e da barriga do peixe ele tira uma moeda para pagar o imposto, quando ele diz, olha, de quem é essa esfinge, de quem é essa foto que está talhada na moeda? Então respondem, é de César, ou seja, a esfinge é de César. E o Senhor Jesus diz olha, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, queridos irmãos, observamos aqui nesse contexto que Marcos ele vai apresentar qual era a moeda corrente na época de Jesus Cristo. Era exatamente a moeda talhada, a moeda romana. Era o dinheiro que corria naquela época, até porque o Império Romano era o império dominante, o império que determinava, né, o que deveria ser feito ou não. Então, observamos ainda que Marcos ele vai empregar-se a divisão de tempo dos romanos, e veja que Mateus ele fala das vigílias da noite, enquanto o Evangelho de Marcos ele vai citar dia e noite apenas. Então, observamos aqui que ele vai empregar a divisão de tempo dos romanos.
Marcos ele diz, olha, como os romanos se comportam, ele não vai falar sobre as vigílias da noite. Ele vai dizer dia e noite. Então, observamos ainda que o autor ele vai explicar também os costumes hebraicos, como vemos aqui no capítulo 7, versículos 3 e 4. E por que ele faz isso, queridos irmãos? Porque ele estava ciente de escrever para um povo com outra cultura, com uma cultura diferenciada. Então, amados, observamos aqui, dentro deste contexto, dentro deste cenário, né, alguns detalhes que são importantes para o conhecimento teológico, para o conhecimento exegético, para o conhecimento também hermenêutico, onde nós vamos interpretar o texto dentro do contexto e também o contexto cultural, o que é importante para transmitirmos a palavra de Deus para aqueles que não conhecem de uma forma simples e prática, onde vamos atingir tanto um público mais leigo como um público mais letrado. Então observamos que Marcos ele vai fazer esse jogo de cintura, porque ele vai estar com uma cultura reinante, uma cultura dominante. Então, amados, podemos ainda ver dentro desse contexto que apenas o capítulo 1 ele vai fazer referência às profecias do Antigo Testamento, enquanto Mateus observamos que ele vai estar carregado de referências que podemos ver no Antigo Testamento. Por que ele faz isso, queridos irmãos? Perceba que Mateus ele trata com o público judeu. Então, quando o judeu ele vai abrir o texto, ele vai abrir o Evangelho de Mateus, ele vai entender muito bem o que Mateus estava dizendo, estava falando, porque ele trata com um público judeu. Já Marcos, ele vai tratar com o público romano, por isso ele vai fazer muita referência ao Antigo Testamento. E por que isto, queridos? Porque os romanos não estavam familiarizados com as escrituras e também não entenderiam as citações. Aqui veja o diferencial dos públicos, dos textos diferenciados, onde Mateus ele vai alcançar o seu público, que era o público judeu, com as suas palavras, com a sua cultura, enfim, com tudo que acontecia no contexto do judaísmo. Marcos ele vai agora tratar para um público romano, era um público gentil, um público que estava em contraste diferente do povo judaico. Então, por isso, ele não vai fazer muita referência no contexto judaico, porque os romanos não estavam familiarizados, eles também não iam entender o que Marcos estava ali querendo dizer por uma questão cultural. Então, não é porque eles não sabiam, é por questão de cultura. Então, veja que a cultura dos romanos era diferente da cultura dos judeus. Por isso, Marcos não vai se deter em tais referências, em tais pormenores. E, queridos, observamos ainda, dentro aqui deste contexto, passando mais adiante, que o Evangelho de Marcos, ele traz uma vivacidade de detalhes. Ele vai detalhar, ele vai, na verdade, queridos irmãos, trazer detalhes para o seu público. Por exemplo, ele relata detalhes das ações de Jesus, dos discípulos e das multidões. Ele vai relatar detalhes, por exemplo, quando Jesus ele se ocultou na multidão. Ele vai relatar detalhes da multidão seguindo a Jesus. Ele vai, por exemplo, dar detalhes dos discípulos alimentando essas multidões. Então veja que ele vai trazer vida para o seu contexto. Outra coisa, irmãos, que podemos observar, que o Evangelho de Marcos é um evangelho de atividades e de energia, ou seja, ele retrata a carreira ativa de Jesus sobre a terra. Então ele vai mostrar que Jesus Cristo foi o homem que estava em constante atividade. Veja que ele está ensinando. Ele vai dizer, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então ele vai mostrar a atividade de Jesus na terra e vai dar ênfase em si
mais as obras de Jesus Cristo do que as palavras. Por exemplo, ele vai tratar de 18 milagres de Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, que podemos observar, que o Evangelho de Mateus é um evangelho que vai demonstrar que Jesus ele tinha poder sobre os demônios. Ele destaca o poder de Jesus Cristo sobre o inimigo. Veja, por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículos 7 e o versículo 12. Olha só o que nos diz estes versículos. Marcos capítulo 5, versículo 12. Diz assim, queridos. Um momentinho que eu estou aqui colocando. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Então veja, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, ele tinha poder sobre os demônios. E Marcos, ele vai fazer questão de mostrar esse lado do servo de Deus, daquele que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Percebemos também que é o evangelho que trata das maravilhas que Cristo realizou aqui neste mundo. Por quê? Porque ele mostra Jesus Cristo em todos os lugares, realizando alguma atividade, realizando alguma maravilha, realizando algum milagre. E ele chama a atenção dos ouvintes para o poder que emana de Cristo. Ele vai mostrar Jesus expulsando demônios, exercendo poder sobre os demônios. Ele mostra Jesus Cristo curando o cego, curando o aleijado, curando o leproso. Então percebemos, irmãos, Jesus Cristo ressuscitando a filha de Jairo. Jesus ressuscitando o próprio Lázaro. Então percebemos aqui que o Evangelho de Marcos ele faz questão de mostrar o lado miraculoso do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, queridos irmãos, observamos que esse evangelho ele trata para um público romano. Ele veja o público de Mateus. O público de Mateus é um público judeu. O público de Marcos é um público romano. Ou seja, os romanos eram homens de poder que deixavam atrás de si grandes feitos, grandes obras. Eles tinham César como seu senhor. Mas agora, queridos irmãos, Marcos ele vai apresentar um senhor que é mais poderoso do que o senhor do Império Romano, do que o próprio César. Ou seja, ele vai apresentar Jesus Cristo como esse senhor, esse servo poderoso e mais poderoso do que o próprio César, do que o próprio imperador. E quando tratamos, queridos irmãos, das características desse evangelho, observamos que os romanos eram homens poderosos, né, que deixavam feitos grandiosos, né, feitos monumentais. E observamos aqui que eles deixam atrás de si grandes feitos, grandes obras para o bem da humanidade, que até hoje historiadores, que até hoje arqueólogos, que até hoje geógrafos e geólogos estudam também as características das obras dos romanos. E nós podemos aprender com aquelas obras na arquitetura, na engenharia e na construção. E aqui observamos, irmãos, que dentro desse contexto, o que é que Marcos vai fazer? Marcos, sabendo disso, das obras dos romanos, ele agora vai mostrar os feitos do servo chamado Jesus Cristo. Ele vai mostrar o que Jesus fez, o que Jesus realizou, as grandes obras que perpetuaria gerações e gerações até chegar aos nossos dias. Então Marcos ele vai mostrar também, queridos irmãos, que o servo Jesus ele tem poder para arquitetar e acalmar a tempestade. Ele pode fazer chover, mas ele pode aqui, meus amados irmãos, acalmar a tempestade. Ele vai controlar a doença, ele tem poder sobre as doenças. Ele curou leprosos, curou pessoas com deficiências, ele curou cegos. Ele vai mostrar o poder de Jesus sobre as doenças e também sobre a própria morte, quando ele ressuscita mortos.
Então ele mostra o poder para controlar o mundo visível dos espíritos. Jesus Cristo tem poder, ele tem acesso ao mundo espiritual. E os romanos, queridos irmãos, eles enxergavam os Césares como deuses na terra, como senhores supremos, senhores do universo. Tanto é que a saudação para os Césares era Ave César, ou seja, salve César. Nós te saudamos, ó grande César. Então, meus amados, por que isto? Porque César, na época dos romanos, ele era o cabeça de um reino poderoso, de um reino, de um império poderoso, que se alastrava por muitos países, por muitas terras. E aqui Marcos ele faz com que eles se curvem diante daquele que está acima dos Césares, daquele que está acima dos imperadores. Ou seja, ele vai mostrar que Jesus Cristo, queridos irmãos, é o rei de todos os reinos, é o rei dos reis, cujo domínio era onipotente e ele não era um domínio temporal, ele não era um domínio terreno, não era um domínio material, mas era um domínio eterno, tanto do universo, como também do mundo espiritual, como também do mundo material. Então ele vai mostrar aqui que Jesus Cristo, ele era rei sobre os reinos, sobre o império, os impérios. Jesus Cristo, ele era rei sobre o próprio imperador romano, o próprio imperador César. E aqui, queridos irmãos, observamos ainda, dentro deste contexto histórico, é que os romanos, eles não conheciam as escrituras, não conheciam as profecias judaicas, e Marcos ele vai mostrar, ele vai fazer aqui a referência sobre as leis do judaísmo, no caso Mateus. Porém Marcos, ele mostra na verdade essa ligação, porém ele vai mostrar o próprio Jesus, ele sendo servo deste mundo, ao mesmo tempo que é Senhor. E Marcos ele transforma, queridos irmãos, por exemplo, o dinheiro dos judeus em moeda corrente dos romanos. Ele explica termos e costumes dos judeus como se estes não fossem compreendidos pelos leitores. Então veja que ele vai explicar, diferente de Mateus. Mateus ele vai se referir a algum fato do judaísmo, alguma religião, algum ato religioso, por exemplo, o lavar as mãos. Ele não fala, ele não faz nenhuma explicação sobre isto. Já Marcos, ele vai dar explicações, ele vai tratar com o seu público, para que o público venha entender que esse Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para dar a sua vida, para que o homem pudesse ser salvo. Então, queridos, observamos que o Evangelho de Marcos, ele ensina que a vida do discípulo significa seguir Jesus. Ou seja, nem que isso lhe custe sua vida. E ouvi uma palavra nesses dias que coloca que o símbolo do cristianismo, ou seja, o cristão sem a cruz, ele não é cristão. Tanto é que Jesus diz, se nós queremos seguir a Ele, devemos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e o seguir. Então, meus amados, que isso seja com perseguição, que isso seja com rejeição, que isso seja com a própria morte, então o discípulo ele vai seguir o Senhor Jesus. E Marcos ele sublinha a necessidade da fé da pessoa para receber o poder de Jesus Cristo, para ajudar o que necessita. Ou seja, para que eu, na verdade, ajude o meu próximo, eu preciso olhar com o olhar de Cristo. Eu preciso ver como Cristo via, ver como Cristo, sentir como Cristo sentia. Então, para que eu faça isso, eu não vou, na verdade, socorrer o meu próximo
olhando para mim mesmo, mas olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, meus amados, observamos aqui nesta aula sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho do servo, porque ele veio servir, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Então, queridos, que Deus possa estar abençoando a cada um de vós, que se houver alguma dúvida, alguma pergunta ou algum acréscimo do que nós tratamos aqui nesta aula, você pode assim deixar o seu comentário aqui no canal, que vamos assim estar respondendo na medida do possível. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Amém?